Muito bem, coleguinhas, então vamos continuar aqui o nosso curso básico ou melhor, nosso curso introdutório de anatomia aqui, mais um resumo hoje da anatomia. Lembrando que essa playlist do curso de anatomia aqui no YouTube é na verdade o módulo gratuito de um curso completo que estará disponível para aquisição e cujo link estará na descrição desse vídeo, que será um curso mais avançado de anatomia, onde falaremos de mais detalhes, com mais profundidade, né, sobre cada um dos tópicos que aqui estão presentes, mas que ainda tem muito chão, né, muita coisa que pode ser falada, digamos assim, dentro desses temas que estamos abordando, certo? Sempre buscando fazer algo justamente para aquelas pessoas que talvez estejam começando do zero, né, e que precisem de uma explicação mais detalhada, certo? E mais resumida também. O que acontece é que esse curso, ele não você vai perceber que essas aulas elas não precisam ser assistidas necessariamente sempre na sequência, mas agrega muito ao seu conhecimento se você assistir todas as aulas, porque você vai conseguir entender uma sequência muito mais lógica, muito mais clara, certo? Agora, claro, você estiver assistindo interessado só nesse conteúdo, você vai conseguir absorver também aquilo que está sendo falado aqui. Bom, então vamos falar agora de sistema endócrino, porque na última aula nós falamos sobre os rins, certo? Falamos sobre os rins e sobre as glândulas adrenais. As glândulas adrenais ou suprarrenais, que estão em cima dos rins, né? Pode ser chamado pelos dois nomes. A glândula adrenal ela produz principalmente um hormônio chamado adrenalina, certo? E a adrenalina é um hormônio que tem a ver com um controle aí da frequência cardíaca, de certa forma, que é para aumentar a frequência cardíaca, né? Para fazer com que o corpo ele tenha certos estímulos e capacidade de reagir, né, a uma determinada situação. Bom, agora a glândula adrenal ela é apenas uma de várias glândulas que nós temos no corpo, tá? O sistema que nós chamamos de endócrino, o sistema endócrino, ele é o sistema das glândulas, tá? Endócrino. Esse sistema endócrino, ele tem a capacidade, digamos assim, ou ele é feito para, ou ele é composto pelas glândulas. E as glândulas, elas são milhares no corpo, na verdade, né? Elas são milhares. Elas não são só essas que nós estamos vendo aí. Ah, mas eu aprendi na escola só sobre essas glândulas que está aí na faculdade, no curso. Na verdade, assim, o sistema endócrino ele é composto por todas as glândulas que produzem alguma substância no corpo, tá? Então, na pele, por exemplo, nós temos dezenas de milhares de glândulas que produzem o sebo, por exemplo, as glândulas sebáceas. Em cada pelinho do nosso corpo nós temos uma glândula sebácea. Fora isso, nós temos as glândulas sudoríparas, que produzem o suor. Em cada poro da nossa pele nós temos uma glândula sudorípara, certo? Então as glândulas de forma geral, fazem parte do sistema endócrino, tá? Agora, quando falamos de sistema endócrino propriamente dito, no sentido de principais glândulas do corpo, são essas que estão aparecendo nessa imagem, tá? Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos primeiramente uma glândula chamada hipófise. A hipófise ela está no cérebro. E a hipófise, essa estrutura aqui bem na base do encéfalo, ela fica localizada dentro de um buraquinho no osso esfenoide do crânio. Esse buraquinho que vai ser chamado de cela turca.
Essa glândula, por mais pequenininha que seja, não é à toa que ela está, digamos assim, no lugar privilegiado do corpo, né? na diretoria, digamos assim, que é o cérebro. Essa glândula, ela tem a capacidade de produzir vários hormônios. Vários hormônios. Hormônios são substâncias que possuem, digamos assim, a capacidade de controlar alguma coisa no corpo. Tá? Existem vários tipos de hormônios. E os hormônios produzidos na hipófise, eles são hormônios que inclusive eles vão controlar outras glândulas do corpo também, certo? Como, por exemplo, a tireoide. A tireoide que está aqui do lado é uma glândula que ajuda a controlar a frequência cardíaca, certo? De uma forma diferente do que a adrenal, porque a adrenal ela produz adrenalina e a adrenalina é aquele aumento súbito da corrente, da circulação sanguínea, ou melhor, da frequência cardíaca, né? Que consequentemente é a circulação sanguínea, mas de fato, o que de fato ela controla é a frequência cardíaca. Agora, a hipófise controla hormônios que controlam outras glândulas, como por exemplo a própria tireoide, e a tireoide vai controlar ali, através de vários hormônios diferentes, a frequência cardíaca, tanto para aumentar quanto para diminuir essa frequência cardíaca, certo? Então, a hipófise, por isso, vai ser chamada de glândula mestra do corpo. Você talvez já tenha ouvido falar isso por aí, a glândula mestra. É a glândula que controla outras glândulas, certo? Então ela é como se fosse, de fato, a principal glândula do corpo. E ela é dividida em duas partes, tá? Então cada parte da hipófise, caso você faça um estudo mais aprofundado ou adquira um curso que futuramente falaremos disso, cada parte da hipófise produz hormônios diferentes, tá? E o hormônio mais famoso produzido na hipófise, que todo mundo conhece, é o tal do GH. O GH é o hormônio do crescimento. Tá? Desculpa a escrita aí, como eu já falei antes, eu estou escrevendo aqui com o mouse, não tenho uma mesa para escrever aqui, mas eu acredito que você consegue entender, né? O GH é o hormônio do crescimento, é o hormônio que, por exemplo, alguns problemas de hipófise, alguns problemas com GH podem gerar problemas de gigantismo, ou seja, uma pessoa que produz excessivamente o GH e cresce excessivamente, e podem gerar problemas também de nanismo, pessoa que não produz o GH adequadamente e, portanto, não desenvolve como deveria, em questão de crescimento do corpo, certo? Então, de forma geral, a hipófise é uma glândula extremamente importante, daria para falar uma aula inteira só da tireoide, da hipófise. Assim como as outras glândulas também, todas as glândulas, elas têm um funcionamento muito complexo, tá? Porque elas produzem coisas, elas produzem hormônios, e hormônios são, em si, substâncias complexas. São substâncias que têm capacidade de controlar coisas no corpo, né? E aí vai toda uma questão da dinâmica dessas substâncias no corpo, né? E vamos dar continuidade aqui, falando da tireoide. Eu já falei um pouco da tireoide, mas a tireoide ela é a glândula maior, e atrás da tireoide nós temos 4 glândulas pequenininhas, chamadas de paratireoides. Para vem de atrás mesmo, então as paratireoides elas estão atrás da tireoide. E elas ficam exatamente embaixo aí do chamado gogó, né, que as pessoas costumam falar. O gogó, que na verdade é a cartilagem tireoide. Então essa cartilagem aqui, ó, observa, essa cartilagem aqui, ela fica bem na traqueia. Lembra da traqueia lá da parte de sistema respiratório? Então, exatamente. A traqueia tem essa cartilagem aí em cima, que vai ser chamada de cartilagem tireoide, e um pouco acima nós temos lá o osso hioide. Essa região aí é a região da laringe.
é onde o ar divide da comida, é onde tem a cartilagem hipófise, que tampa, digamos assim, a traqueia no momento da deglutição, no momento que a pessoa vai engolir, certo? Então essa tireoide fica bem aí nessa região, e essa tireoide ela vai produzir hormônios, principalmente utilizando uma substância chamada de iodo. O iodo, ele é uma substância que a tireoide usa, que está presente no sal. Veja que o nosso sal de cozinha, ele não é naturalmente, ele não tem iodo naturalmente por si só. O nosso sal de cozinha, ele é o sal chamado de sal iodado, ou seja, eles colocam o iodo no sal. Para quê? Justamente para que esse iodo possa chegar à nossa alimentação, esteja presente na nossa dieta. E dessa forma, a tireoide consegue, por exemplo, utilizar esse iodo. Agora, o iodo, ele também é usado, por exemplo, para contraste em exames de tomografia computadorizada. E o que acontece? Existe um alto índice de reações alérgicas que o contraste da tomografia pode causar. O que acontece? Todos nós precisamos de iodo, toda a tireoide precisa de iodo, só que é um iodo em quantidade muito menor, a nossa comida tem iodo, só que o excesso desse iodo vai estar presente, por exemplo, em frutos do mar, né? Muitas pessoas são alérgicas a frutos do mar, ou o iodo aplicado em grande quantidade via endovenosa, né, para aplicação de um contraste, para uma realização de um exame de tomografia, pode despertar uma reação alérgica gravíssima, especialmente na tireoide, tá? Ou seja, uma tireoide que não... existem pessoas cuja tireoide não suporta ali quantidades grandes de iodo, e essa tireoide ela começa a inchar. Então, quando a tireoide começa a inchar, né, isso gera um problema, inclusive, para respirar. Né, começa a apertar ali a traqueia, e isso pode, inclusive, levar à morte. Um tipo de reação alérgica desse nível. Pode ser fatal. Tá? Então, a tireoide, junto ali com as paratireoides, vão produzir hormônios para controle da frequência, para o controle da frequência cardíaca, né? Vários hormônios são produzidos ali na tireoide, como a tiroxina, aí vai ter T1, T2, né? Hormônios que vão ter funções específicas, cada um deles. E já que ela trabalha com iodo, também existe um tratamento chamado iodoterapia, que é o tratamento que é utilizado um iodo radioativo, serve para matar algumas células da tireoide ou para matar o câncer de tireoide, né? Matar as células da tireoide quando ela está com, por exemplo, um crescimento anormal. E assim, teria muita coisa para falar de tireoide, daria aulas e aulas, mas agora é só uns conceitos básicos, mas eu acredito que esses conhecimentos sobre a tireoide podem agregar muito, né? Então, existem problemas aí de hipertireoidismo, quando a tireoide cresce excessivamente, e de hipotireoidismo, quando ela diminui excessivamente. Você pode pesquisar também mais propriamente sobre esses temas. Dando continuidade aqui, nós temos uma outra glândula que ela fica localizada atrás do externo, o osso externo da caixa torácica, tá? Essa glândula, ela fica bem aqui, ó. Ela não está nessa imagem aqui, mas ela fica bem aqui. E essa glândula se chama timo. O timo. E o timo vai estar relacionado principalmente ao sistema imunológico, tá? O timo está relacionado ao sistema imunológico. Ele produz as famosas células T, que não tem nada a ver com o vírus T lá do Resident Evil, tá? Essas células T, elas são células imunológicas. A outra glândula, dentre as principais do corpo, e nós já falamos dela antes, é o pâncreas.
O pâncreas, assim como nós falamos dele já, ele é do sistema digestório e do sistema endócrino. Então observe o seguinte, existem órgãos no corpo que fazem parte de mais de um sistema ao mesmo tempo, tá? Normal. Quando a gente ensina, a gente tenta separar o máximo possível para que os conhecimentos ele fique mais fácil, digamos assim. Isso é isso, aquilo é aquilo. Mas na verdade tudo no corpo é altamente correlacionado. Quanto mais você conhece, mais você percebe como as coisas são correlacionadas. E o pâncreas, ele faz parte do sistema digestório e do sistema endócrino, porque ele é uma glândula e produz uma substância, produz várias substâncias, além da insulina. Então a principal que ele produz é a insulina, que vai estar relacionado lá a digamos assim, a quebra da glicose para conseguir produzir energia, para essa glicose poder fluir no sangue e chegar nas células e produzir a energia, a adenosina trifosfato, ATP. Mas o pâncreas vai produzir também uma série de outras substâncias, né? Outras enzimas que quebram coisas, né? E de modo geral ele vai ser importante especialmente para a digestão, para a produção do ATP, né? E problemas relacionados a pâncreas geralmente são o que nós chamamos de diabetes, né? Diabetes geralmente são problemas relacionados a pâncreas. Existem outros problemas também, como câncer de pâncreas, etc. Certo? Bom, apesar de que câncer, obviamente, dá para dar em praticamente todas as partes do corpo. E aí nós entramos no sistema endócrino íntimo, né? Digamos assim, ou característico do sexo, que aqui já tem uma diferenciação entre o sexo masculino e feminino. Então nós temos o sistema endócrino no homem e na mulher, conectado ali ao sistema reprodutor, no homem aos testículos, na mulher os ovários. Então os ovários na mulher, eles produzem dois hormônios, principalmente, que são estrogênio e progesterona, produzem ao longo do mês ali, dentro do ciclo hormonal, um efeito que vai ser o crescimento e a diminuição do endométrio. Então o que acontece? O útero ele é recoberto por uma camada interna chamada endométrio, né? Esse endométrio talvez você tenha ouvido falar aí da doença endometriose, né, que é o crescimento errado desse tecido, digamos assim. Acontece que a mulher ela não tem naturalmente esse tecido ali constante. O endométrio ele cresce ao longo do mês com a ação dos hormônios. E quando o óvulo ele é liberado do ovário, o ovário libera o hormônio ao longo de um mês. Esses hormônios também causam um efeito ali dentro do próprio ovário, onde vai fazer com que esse ovário se prepare para a liberação do óvulo, né? Quando o óvulo é liberado, ele vai esperar lá nas tubas uterinas, né? Nas tubas uterinas que você já viu também na escola. Tem uma imagem aqui bem ruinzinha aqui, mas dá para enxergar as tubas uterinas. Aqui nas tubas uterinas, o óvulo vai esperar pelo espermatozoide, que chega até ele, fecunda, e então ele desce pela tuba uterina e ele vai grudar na parede do útero aqui. Ele vai grudar nesse tecido chamado de endométrio. O que acontece? Muitas vezes, quando não há a fecundação do óvulo, esse óvulo ele vai ser descartado pelo corpo. Ele vai ser descartado, vai ser reabsorvido, é uma célula que vai se perder, vai morrer, né? E o conteúdo dela ali depois chega lá no baço, pode ser reciclado, né? Enfim. Agora, aqui na parede, se não for fecundado o óvulo, não grudar nada nessa parede do endométrio, esse endométrio ele vai começar a descamar. Então vai entrar a ação do outro hormônio, né, e vai provocar o descamamento desse endométrio. Então a menstruação é o descamamento do endométrio, que acontece quando o óvulo não é fecundado, certo? A menstruação não é um sangramento.
Só que esse endométrio, conforme ele vai crescendo, ele forma uma rede de vasos capilares para poder se nutrir. Quando então ele não é fecundado, ele descama, essa rede de vasos capilares também vai descamar, também vai se desfazer. E vai sair naturalmente uma quantidade de sangue ali na menstruação. Mas o comum é que não saia excessivamente uma quantidade absurda de sangue, porque a menstruação em si não é um sangramento, mas sim o descamamento do endométrio. Por isso, inclusive, saem os pedaços quase inteiros do endométrio ali no momento da menstruação, certo? Aqui também nós vamos ter nessa região a bexiga. A bexiga ela fica em frente ao útero e a uretra, que ela vai passar alinhada aqui. O canal vaginal ele não é a mesma coisa que a uretra, são coisas separadas. No homem, diferentemente, é o mesmo canal por onde sai o sêmen e a urina. Na mulher não, são vias separadas. Então a via reprodutora e a via urinária na mulher são separadas, enquanto no homem elas são iguais. Então, falando já que citamos isso, falando aqui no homem, o homem ele vai ter aqui em cima também a bexiga, né, que nós vimos lá na parte de sistema renal, urinário, excretor, né, e a uretra que vai chegar aqui até a pontinha e vai sair a urina. Mas fora isso, também tem um outro órgão aqui, que não está desenhado aqui, mas é a próstata. A próstata também faz parte do sistema endócrino. E por quê? A próstata faz parte do sistema endócrino porque ela é uma glândula. Ela é uma glândula que produz um líquido, o líquido prostático, líquido seminal. E tem a vesícula seminal do lado. A vesícula seminal é uma outra estrutura onde você tem o armazenamento. A vesícula geralmente são coisas que armazenam, mas a vesícula aparentemente a seminal ela tem também uma certa função ali na produção do líquido. Mas de forma geral, a próstata e a vesícula seminal produzem o líquido onde os espermatozoides vão nadar para chegar até o óvulo. Veja que interessante. Então, aqui no testículo dos homens, você tem uma estrutura onde o testículo propriamente dito é onde nascem os espermatozoides. E também há a produção ali do hormônio testosterona, certo? Além disso, tem essa estrutura aqui que nós chamamos de epidídimo. O epidídimo ele é uma estrutura onde esses espermatozoides eles vão amadurecer. Então, os espermatozoides eles passam ali alguns dias amadurecendo, ou algum período amadurecendo, para que eles possam subir através desse canal aqui, que vai se chamar ducto deferente, é como se fosse diferente, só que com E, deferente. Esse ducto, então, eles vão subir até chegar nessa região aqui, onde vai encontrar ali com a vesícula seminal e a próstata, e então esses espermatozoides vão entrar no canal uretral. E ao entrar no canal uretral, se eles entrarem em contato com o líquido da urina, eles morrem, tá? Porque a urina, como nós falamos na aula passada, é ácida. Então essa acidez da urina mata os espermatozoides, por isso a importância do líquido seminal. O líquido seminal, portanto, ele tem uma função de lavar, digamos assim, esse caminho da uretra e possibilitar que os espermatozoides consigam fazer esse trajeto e sobreviver, certo? Então, basicamente, fora isso, o testículo também é responsável pela produção ali de testosterona, tá? A testosterona. O homem,
ele tem a testosterona, a mulher também tem mecanismos de produção de testosterona. Agora, o que o homem ele não consegue produzir diretamente é o estrogênio. O estrogênio, que é o hormônio chamado de hormônio feminino. Para a produção do hormônio feminino no corpo do homem, que é também importante e vai ter também funções, o homem vai utilizar a testosterona para fazer a síntese do estrogênio. Então, quando há um excesso de testosterona, como por exemplo em casos de homens que utilizam hormônios esteroides, né, para crescimento dos músculos, pode haver um efeito colateral chamado de ginecomastia, que é quando esse homem ele começa a desenvolver seios. As glândulas mamárias, elas começam a crescer, começam a se desenvolver, e o homem começa a ficar com o seio de mulher, digamos assim, né? Entre aspas. O que acontece? A glândula mamária, que também não está representada aqui, ela fica ali atrás dos mamilos, junto ao músculo peitoral, e ela é parte também do sistema endócrino. Ela tem uma função especial voltada para a produção de leite. Só que o homem também tem essa glândula mamária, porém ela apenas não é desenvolvida, como no caso da mulher. Quando se aplicam então hormônios como o estrogênio, ou por efeito colateral de um uso inadequado de hormônios sintéticos, esteroides, pode ser gerada uma ginecomastia, o desenvolvimento normal dessa glândula no homem, certo? Isso é perfeitamente possível, plausível de acontecer. Fora isso, existem várias outras glândulas no corpo, certo? E existem, inclusive, hormônios produzidos por outros meios, além, né, de necessariamente apenas as glândulas, como é o caso da leptina. Mas são assuntos tópicos mais avançados que não vamos nos adentrar aqui neste vídeo, certo? Deixe o seu like no vídeo, a sua inscrição e continue para as próximas aulas deste curso.